Fala galera, beleza? Vamos lá, a mais uma questão. Bem, a questão desejo de você, em 4 conexões, 4 circuitos que ele te dá, ele quer que você identifique em que circuito o amperímetro está ligado corretamente, a bateria e a lâmpada, que eu estou chamando aqui de RL, né, resistência da lâmpada, em que o amperímetro está instalado corretamente, ou seja, está medindo a corrente do circuito, medindo a corrente total do circuito. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer cada uma, as 4. Aí você verifica qual deles está ligado corretamente, beleza? Ó, no circuito 1, o que dá para você perceber? Bateria, terminal positivo, terminal negativo. Eduardo, como é que você sabe? É por causa dessa simbologia. A simbologia que tem um bilotinho, que eu chamo, é aquele que tem um travessão maior e, portanto, o positivo. Já esse lado, que tem só um círculo, na verdade, é o terminal negativo do gerador. Então, dá para a gente identificar que nesse gerador a corrente elétrica está saindo pelo lado esquerdo dele, que é justamente onde ele colocou o amperímetro da questão. O amperímetro, então, vai registrar o valor dessa corrente elétrica. Essa mesma corrente, além de passar pelo amperímetro, passa pela lâmpada e retorna ao gerador. Ou seja, a corrente que passa pela lâmpada é a mesma corrente que passa pelo instrumento de medida, que é o amperímetro. Conclusão: nessa situação, o amperímetro está medindo justamente a corrente elétrica que sai da bateria, que sai do gerador. Ou seja, eu posso dizer já que o primeiro circuito está correto. Eduardo, há algum outro circuito correto? O circuito 2, o circuito 3, por exemplo. O circuito 3, dá para você perceber que ele fez uma ligação incorreta. Por quê? Porque o amperímetro está, do jeito que está aqui agora, curto-circuitando essa lâmpada. Como assim, Eduardo? Vamos lá. Esse lado esquerdo do gerador é o terminal positivo. Dele a corrente elétrica sairia. E talvez você fique se perguntando, Eduardo, mas aqui não vai ser um nó? Nesse ponto, a corrente elétrica, ao chegar aqui, não vai se dividir em duas? Vai não, galera. Porque nesse ponto, a corrente elétrica, o amperímetro, você tem que lembrar o seguinte. Você tem que lembrar que o aparelho amperímetro, ele é um aparelho, tá aqui, ó, em que a resistência dele, vou colocar aqui de uma cor diferente, a resistência do amperímetro, ela tende a 0. Como essa resistência ela tende a um valor nulo, a corrente elétrica, ao sair da bateria, passa integralmente pelo amperímetro. Como a corrente vai passar integralmente pelo amperímetro e vai retornar à bateria, ela não passa pela lâmpada. E não passando pela lâmpada, a gente diz que a lâmpada foi curto-circuitada. Você inutilizou o funcionamento dessa lâmpada. Então esse circuito aqui termina ficando incorreto. A lâmpada aqui está em curto-circuito devido ao fato do amperímetro ter sido ligado o quê? Em paralelo a essa lâmpada. Eduardo, em paralelo? O que é paralelo, galera? É aquela instrumentos que estão submetidos à mesma DDP, a mesma diferença de potencial. Então, se eu chamar esse ponto aqui de A, ó, e esse ponto aqui, entre esse ponto, esse nó, e esse outro nó, bem aqui, esse outro ponto do circuito, há uma ligação direta. Mas, Eduardo, não tem o amperímetro tem resistência nula. Como esses pontos têm potenciais iguais, eu posso muito bem dizer que essa lâmpada está curto-circuitada, está entre nós de mesmo que potencial. Não haverá a formação de um campo elétrico aqui dentro desse fio e dentro dessa lâmpada não se forma uma corrente elétrica. Beleza? Eduardo, no circuito 2, olha o que está acontecendo. No circuito 2, o amperímetro foi instalado corretamente também. Qual é a diferença? É que no circuito 2, o amperímetro foi colocado à direita da lâmpada e à direita do gerador. A corrente elétrica ela vai sair do gerador, passar pela lâmpada, passar pelo amperímetro e retornar à bateria. Realmente, aqui o amperímetro também vai medir o valor correto da corrente do circuito. Eduardo, e no circuito 4? Qual é o problema? Aqui também está havendo um curto-circuito igual no circuito 3, se você perceber, ó. Amperímetro e lâmpada estão em paralelo. Se eu chamar esse ponto aqui de A, entre esse nó e esse ponto do circuito, ó, há um amperímetro. E o amperímetro, a resistência dele é o que mesmo? Hein, galera?
a resistência desse amperímetro aqui todo, a resistência desse aparelho aqui todo do amperímetro, você vai dizer que ele é quanto? 0. Para você o amperímetro é ideal. Aparelho cuja resistência é nula. Então a corrente elétrica sairia da bateria, passaria integralmente por onde tem o amperímetro e retornaria à bateria sem passar pela lâmpada, tornando a lâmpada inútil para o circuito. Então, de novo, isso aqui é um circuito que não vai servir para a resolução da sua questão. Eduardo, então eu posso dizer que nesses dois circuitos, as lâmpadas, além delas estarem funcionando, os amperímetros estão medindo as correntes corretas. Perfeito. Mas o gabarito da sua questão é o item A. Porque se você ler direitinho, dá para perceber que o item B, ele chega a dizer que esse item da questão, o circuito 2, pelo fato do amperímetro estar à direita, esse amperímetro vai estar medindo uma corrente elétrica menor. E isso não é verdadeiro. Ele criou esse item porque alguns alunos acham que a corrente elétrica, após passar por uma resistência, diminui. E logo o aparelho registraria uma corrente menor após passar pela lâmpada. Isso é completamente errado, galera. Corrente elétrica não sai se desfazendo ao passar por resistências. A corrente que entra no amperímetro é a mesma que sai. A corrente que entra na resistência é a mesma que sai. Então a corrente que sai da bateria é a mesma que volta. Eu não posso dizer que a corrente vai diminuindo ao longo do caminho. Então, tanto no circuito 1 quanto no circuito 2, as correntes aqui, se essas lâmpadas forem lâmpadas iguais, eu posso muito bem dizer que essas correntes são iguais e as baterias também sendo. Ou seja, tudo aqui está igual. Só as posições trocadas não tornam o item incorreto. Então, na verdade, o gabarito da sua questão se torna o item A de amor.